Olá minha amiga, olá meu amigo. Hoje eu tô aqui com um carro que é surpreendentemente bom. Zeekr 001 Flagship, que é a versão de topo, que custa praticamente R$ 1.000 por cada cavalo. R$ 544.000 nesse carro, que é digamos aqui, um shooting brake, mistura de perua com um hatch, e tem 542 cavalos de potência combinada. Vou te mostrar todos os detalhes desse carro, mas antes, roda a vinheta. E vamos aqui começar falando do visual desse carro, né? Porque não tem como não chamar atenção. Você tá com um carro de praticamente 5 metros de comprimento, 2 metros de largura por 1,55 de altura, com 3 metros de entre-eixos. É um baita carro, um bike grande, chama muita atenção, principalmente por esse laranjão e com certeza pelo design dele. Vamos estar falando aqui dessa parte superior, que é o que a gente bate o olho e vê como farol, mas aqui nós temos a iluminação em LED e também as setas desse carro ficam nessa posição. O farol fica nessa parte inferior, o farol principal tem função de ligação automática, é inteligente, e um outro ponto bastante interessante desse carro é a quantidade de câmeras que ele tem disponível. Então vou mostrar, só aqui na dianteira, dá para te mostrar, temos câmera frontal, a gente vindo aqui, a gente tem a câmera para frente do retrovisor, uma câmera nessa posição, e uma outra câmera aqui no paralamas. Então quando você está dirigindo, você tem visão de praticamente tudo. Você pode escolher inclusive uma função de olhar o cubo de roda que essa câmera vai posicionar e mostrar se você está com a roda próxima da guia, por exemplo, se você pode passar. E já teve jornalista que conseguiu arranhar as rodas desse carro mesmo com isso. As rodas, por falar nisso, são de 22 polegadas de alumínio forjado, nesse carro que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. Ele tem dois motores, um motor dianteiro e um motor traseiro, ambos com 272 cavalos e 35 kg de torque, e combinados rendem 542 cavalos de potência e 70 kg de torque num 0 a 100 de 3,8. Esse carro usa uma bateria de 100 kWh, que segundo o Inmetro, é um carro que tem uma autonomia superior aos 430 km. Se você acompanha a autonomia de carros elétricos, você sabe que essa é uma baita de uma autonomia, é superior inclusive a alguns carros a gasolina. Mas em testes de imprensa, teve quem já conseguiu fazer mais de 500 km com a bateria desse carro aqui. Eu acho bastante interessante. Agora eu vou aqui abrir o carro, você vê, maçaneta, ela vem para fora, tudo para poder proporcionar um efeito mais aerodinâmico desse carro. Nisso que também ele tem um ponto bem positivo, que ele tem um coeficiente aerodinâmico enrolei tudo, né? Nesse carro que tem um coeficiente aerodinâmico bastante interessante. Se eu não estou muito louco, ou é 0,23 ou é 0,32, mas eu vou deixar aqui na legenda para você. Outro ponto interessante, combinação de cores, temos aqui parte superior em preto, antena aqui no padrão, digamos padrão Shark. Eu acho bem interessante, dá para mostrar também no vídeo o tamanho desse disco de freio, dessa pinça de freio, até para poder segurar um carro com todo esse desempenho esportivo. E agora aqui falando da traseira desse carro, ele é um carro que, apesar de não ser um SUV, como a gente tem esse costume de achar que é SUV que tem porta-mala grandes, a gente esquece o quanto o porta-mala de peruas são enormes, né? A gente consegue aproveitar tanto o espaço de um carro que combina ali a junção de um sedã com um hatch. É uma perua, eu vou chamar de perua esse carro e é isso. Vamos falar aqui de visual das lanternas, temos as lanternas em LED, tem um efeito bem interessante aqui, dá um efeito mais metalizado nessa parte de junção aqui da lanterna. Temos o Zeekr na parte inferior e como eu falei para você também sobre quantidade de câmeras, nós temos aqui mais 3. Uma no para-choque, uma na tampa e uma outra lá em cima na antena. Tudo para poder te proporcionar uma visão bem ampla do que você precisa. E eu comecei a falar de porta-mala e não continuei? Aqui, porta-malas com abertura elétrica, mais de 500 litros de volume para você usar para o que você precisa. E se você estiver carregando, precisar carregar muita coisa, o carro tá difícil, uma mala pesada e tudo mais, ele te dá uma ajudinha aqui. Ele tem os botões na lateral, que eu posso dar um toque e ele vai dar uma baixadinha. Vamos lá, se é isso mesmo, eu tô muito louco. Ah, agora foi.
Tem que apertar e ficar segurando, ó. Vai baixar bastante a suspensão aqui na traseira. Ó, acho que já foi tudo. Viu? Percebeu quanto que ele baixou? E esse é um ponto também que é bastante interessante, que você vai conferir comigo mais durante o test drive, mas esse carro tem a suspensão adaptativa pneumática para você ter um carro o mais confortável possível. Você consegue, inclusive, dependendo do modo de condução ou no modo individual, escolher a altura do carro. Aí você tem um perfil do carro bem baixinho, um visual mais esportivo para você. Então agora te mostrar detalhes do interior e depois te levar para dar uma volta com esse carro e dar um pouquinho da minha opinião sobre essa experiência, tá bom? Então vamos conhecer esse carro por dentro. Uma visão aqui mais em primeira pessoa. Acabamento, couro, temos aqui alcântara, um plástico de boa qualidade. E esse acabamento aqui, mais um efeito em bronze, que você também me acompanha nos botões aqui de acionamento, nos botões de regulagem dos bancos, e inclusive ali no console central. Essa é toda o padrão que a Zeekr escolhe para poder falar de veículos mais premium. Aqui você vai ver que o volante tem um visual mais minimalista. E você está vendo aqui também, ó, que deu falha no reconhecimento da câmera. O que acontece? Eu tô com o celular na minha cara, ele não conseguiu ler minha câmera, meu rosto, né? Através dessa câmera aqui. Então ele não regulou o banco automaticamente. Se ele tivesse lido, ele ajustaria aqui o banco e o volante na minha posição de dirigir. Vou tentar fazer isso de novo, ver se ele reconhece. Vamos lá. Eu vou tirar agora do meu rosto, né? Vamos lá de novo. Vou colocar mais lateralizado para você ver. Aí. Posicionado na minha posição de dirigir. Perfeito. Bem interessante. Temos aqui, ó, painel de instrumentos. Autonomia aqui, no momento, dando para mais 440 quilômetros. Isso você vendo aqui que eu já gastei como se fosse um quarto de combustível, mas um quarto de bateria ali. Estamos no modo de condução conforto. Temos aqui o volante, você consegue ver o head-up display. Vou aproximar aqui. Se eu mexer aqui no head-up display, ele muda as funções na tela. Então, se eu escolher ali, por exemplo, ó, como não tem nenhuma música acionada, não consigo acionar. Bom, ali, conseguiu visualizar, né? Eu tenho ali, ó, algumas funções, ó, do piloto automático adaptativo. Então, se eu colocar no restaurar aqui, ele vai voltar para a função que ele estava programado ali de 30 km por hora, por exemplo, quando eu for andar. Ele vai estar mostrando isso. Temos aqui central multimídia de 15,6 polegadas, bem completa. E ela faz aqui, inclusive, algumas funções por voz. Mas para não ficar ruim de ouvir, vou dar o toque aqui. Acionar a massagem do banco. Ligando a massagem para dianteiro esquerdo. Percebeu? Ela sabe aonde tem uma pessoa sentada e ela vai acionar. Se fosse o passageiro fazendo isso, ela faria o acionamento no banco do passageiro. Eu chamando de ela porque a voz é feminina, né? Então, vou chamar de ela. Temos aqui, ó, carregador de celular por indução, a alavanca que é a manopla de câmbio. Temos aqui o botão para regular volume, dar play, etc. Tem bastante função nesse carro. Dá para te mostrar também aqui um resuminho do que ele oferece. Ó. Tô na altura padrão. Se eu jogar aqui, ó, ele vai baixar a altura do carro para um mínimo possível. Se eu escolher, por exemplo, um modo Sport, ó, ele não deixa eu regular o mínimo. O carro tá parado, né? Mas então dá para ter uma noção. Outra coisa, todas as regulagens eu preciso fazer através da multimídia. Então, por exemplo, aqui, regulagem dos retrovisores. Eu vou escolher aqui retrovisor esquerdo. Se eu olhar lá no head-up display, tá vendo ele mostrando lá a função? Então, se eu vou clicar aqui no volante, ó. Ficou ruim agora a câmera, né? Ó. Tô clicando aqui no volante. O celular não quer colaborar, mas você tá vendo que eu tô mudando a posição aqui, ó. Se eu vou mexer, consigo movimentar por aqui e é lá no head-up display que eu vou mostrar. Mas aí mora uma incoerência desse carro. Você percebeu que eu tenho que fazer tudo na central multimídia? Eu estou fazendo as regulagens aqui, por exemplo, eu vou achar minha posição ideal.
posição de banco, posição do até a altura do head-up display, posição do volante. O volante também é regulado ali na central multimídia. Enquanto eu estou fazendo isso, eu preciso olhar para a central multimídia. Tantas outras funções, eu preciso fazer a mesma coisa. O que o carro fala? Você está distraído. Aí, poxa, eu estou distraído, é óbvio, você me obriga a ser distraído no carro. Então, essa função aqui eu confesso que eu não gosto. Então, regular de retrovisor, até para acender farol eu preciso fazer um farol, a função automática de faróis eu preciso fazer isso. A parte positiva é que eu não preciso fazer isso com faróis, porque farol eles tiveram o bom senso de deixar aqui tudo na alavanca. Tudo bonitinho, padrão. Temos aqui também, ó, uma função legal. Clicar aqui. É elétrico. A abertura da tampa do porta-luvas é elétrica. Temos aqui a barra com algumas funções. Posso regular aqui informações de luzes, o padrão de cor. Um ponto bem legal desse carro é que se você olhar ali, ó, você reconhece esse logo? Yamaha. O sistema de som da Yamaha desse carro é incrível, um dos melhores que eu já tive a oportunidade de avaliar. E olha que eu já avaliei carro com todo tipo de sistema de som possível e imaginável, e esse daqui para mim tá ali no top 3. Agora, deixa eu levar para olhar ali atrás do banco traseiro, antes da gente dar uma voltinha com ele, né? Aqui estou no banco traseiro. Como você pode ver, tenho regulagem aqui, inclusive de música, posso iluminação. Ó, vou acionar aqui o ar-condicionado. Saída individual aqui para quem vem atrás. E eu posso regular, como você viu, outras coisas aqui. Então eu posso mexer na inclinação do banco. Ó. Isso para ambos os bancos. Posso mexer na cor interna. Eu posso colocar aqui. Não sei se vai dar para enxergar. Um pouquinho aqui que está de dia, mas eu consigo mexer na iluminação. Aqui eu também tenho botõezinhos aqui que eu também consigo fazer essa mesma função de regular a inclinação dos bancos. Então aqui, ó, consigo mexer e ficar aqui o mais confortável possível. Aqui você pode ver também a altura do teto. É um carro que, apesar do visual da carroceria ser mais baixo, ele consegue aproveitar bem aqui a posição dos bancos, o conforto aqui na traseira, e dá para ver também esse teto panorâmico. Ele é levemente escurecido, então ele não sofre tanto com os problemas da temperatura, né, do calor. Consigo ficar bem confortável dentro desse carro. E aqui uma visão um pouco mais ampla do visual desse Zeekr 001. E eu vou te levar agora para dar uma volta com esse carro e contar como que eu me sinto conhecendo esse carro não pela primeira vez, né? Mas te levando para conhecer esse carro pela primeira vez. Então, vamos lá comigo. Então, bora aqui andar com o Zeekr 001. E ao invés de fazer o padrão do que você esperaria que eu fizesse, de colocar na estrada e acelerar esse carro enlouquecidamente, eu vou te mostrar outro ponto positivo desse carro, principalmente focar na parte de conforto dele, porque talvez seja um dos pontos mais interessantes para ressaltar aqui do 001. Primeiro que ele tem um sistema de suspensão aqui que é adaptativo, pneumático, que ele consegue fazer a leitura aqui de como está a situação do asfalto, como que você está no trecho que você está andando, e consegue calibrar para deixar mais duro ou mais macio, para poder te oferecer mais conforto. Então, andar com isso em estrada, ele vai te deixar a suspensão um pouco mais firme para você trabalhar numa característica de rodagem mais próxima ali do que você espera de um carro mais esportivo, até porque ele faz um 0 a 100 na casa dos 3,8 segundos, que é absurdo, um carro que acelera muito. E também quando está numa situação que tem mais buracos, em vias mais acidentadas, ele vai mudar um pouco a característica dessa suspensão, deixando ela mais macia. Então eu vou entrar aqui na próxima rua, que eu sei que aqui o asfalto não é dos mais generosos, para tentar simular um pouco dessa situação, ó. Vou entrar aqui, ó. Aqui, ó, tem até falta de asfalto, ó.
Não sei se no vídeo você consegue perceber, mas já mudou completamente o comportamento da suspensão para mim aqui. Eu tenho uma suspensão que ficou bem mais macia. Ele estava com um comportamento mais linear e agora ele passou para ter um comportamento mais macio de conjunto. Ó, deixa eu deixar o carro da frente te afastar um pouquinho. Com velocidade fica um pouco mais fácil de perceber isso. Ó, o quanto é macio o conjunto, ó. Vou fazer a volta aqui. E olha o raio de giro de volante. Vou descer aqui numa próxima rua. Ó, acelerar. Olha o silêncio a bordo. Incrível, incrível, assim. É um carro que tem 544 cavalos, que tem 70 kg de torque, 0 a 100 em 3,8 segundos. E talvez o mais divertido dele, o que vale muito mais a pena ressaltar, é a maciez do conjunto, o quanto é um carro bom de dirigir, um carro que é confortável, um carro que é agradabilíssimo. Tem vários sistemas de hadas para poder te apoiar, que você pode escolher aqui entre sistemas que vão desde dirigir o carro sozinho para você, contornar curvas, acelerar, frear, até sistemas que vão colocar você mantendo o veículo na faixa, fazendo a leitura de um veículo na frente, vai frear sozinho ali atrás, porque deu uma forçadinha, ele deu uma segurada no carro para evitar uma colisão. É um carro muito inteligente, muito bom de dirigir, e nessa faixa de preço eu acho que vai ser difícil você conseguir combinar um carro que oferece tanto pelo preço dele. Eu não falei do lado de fora do carro, mas ele é um carro que, do ponto de vista de carregamento, se você fosse fazer o carregamento desse carro em tomada residencial simples, você consegue compor a bateria desse carro em torno de 10 horas, a bateria grande de 100 kWh. Olha, ele reconheceu a moto, pediu para eu frear. E se você for colocar no sistema de carregamento rápido, mesmo que você tenha pouco tempo ali para poder fazer o recarregamento completo, você consegue recarregar pelo menos 70% da bateria, que é uma bateria grande, em 30 minutos. Então é o tempo de você parar, principalmente numa viagem, né? Você vai parar o carro, deixar ele carregando ali enquanto você come seu pão de queijo, enquanto você toma o seu café. É um conjunto bem, bem interessante. Eu curti demais aqui o Zeekr 001. Não vou colocar ele na estrada para fazer uma volta absurda, acelerando, mas o que eu queria pegar para você era um outro parâmetro, uma outra forma de mostrar o quanto, apesar de você ter visto em 1000 canais aí o desempenho desse carro, o quanto que ele é um carro agradável para você usar no simples, para você usar no uso urbano. Olha, ele reconheceu a pessoa, ele deu um toquinho no freio. Maravilhoso, maravilhoso. Gostei demais do Zeekr 001, mas eu dou minha conclusão final agora. O Zeekr 001 é um carro interessantíssimo e mostra mais uma vez na prática como os carros chineses estão em alguns quesitos muito superiores aos outros veículos que a gente vem sendo vendidos no mercado, inclusive os tão aclamados alemães. É um carro que tem um design que chama muita atenção, você não necessariamente precisa comprar um laranja desse jeito para chamar atenção no trânsito. Para você ser destaque, você pode escolher cores mais sóbrias para um modelo como esse. Muito bom de dirigir, ótimo de contornar curvas, acelera muito, freia muito, tem um ótimo acabamento, extremamente completo do ponto de vista de itens de série e ainda consegue te oferecer toda a experiência de um carro elétrico com uma autonomia de um carro a gasolina. Eu curti demais, fora o conforto, né? Você viu no vídeo como ele surpreende do ponto de vista de conforto. Eu, nessa faixa de preço, com certeza, no mínimo, faria um test drive nesse carro, porque apesar de alguns detalhes ali do interior não serem do meu gosto pessoal, eu acho que o conjunto desse carro, para mim, é extremamente interessante e vale, no mínimo, seu test drive, e depois dele é muito provável que você queira um desse na sua garagem. Mas e você, nessa faixa de preço, levaria aqui o Zeekr 001 ou algum outro modelo do mercado? Comenta aí que eu gostaria de saber. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, e enquanto isso, vou dar uma volta, mais uma com esse carro, que eu gostei dele demais. Um abraço.